Bruna, você está comigo ainda, não está? Porque agora chegou aqui o nosso momento de desvendar no beabá da economia, os termos da economia que às vezes a gente fica meio perdido, sem saber o que significa. E no beabá de hoje a gente vai saber o que é orçamento doméstico e por que ele é a base de qualquer planejamento financeiro. Vamos lá, orçamento doméstico. E eu vou mostrar para vocês que orçamento doméstico não tem só a ver com a gente, que todo mundo precisa ter um orçamento doméstico. Você já deve ter escutado isso, tanto para a gente falar pessoalmente, quanto para falar em relação ao país. Você já escutou, né, Estela? Você, principalmente, que passa as notícias, já escutou o Brasil e o orçamento doméstico? Uhum. Sempre. Sempre. Então, você sempre tá ali. Nada mais é do que arrumar a casa, gente, colocar as contas em dia. Então, você fazer aquele equilíbrio do que entra e do que sai. Todo mundo precisa ter uma organização financeira. Então, a gente fica focado muito nessa parte de educação financeira em relação às nossas finanças pessoais, mas quando a gente olha para o grosso, todo mundo precisa disso, né? Então, como que você organiza tudo que você entra, todas as suas rendas, além das suas rendas, os seus custos, dentro do seu padrão de vida, você fazer essa organização, você entender principalmente o seu padrão de vida, eu acho que isso é importante. O orçamento, ele mostra o seu salário e o quanto que você pode manter dentro do seu padrão, quanto que você pode pagar. Então, fazer aquela base de quais são os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis, o que você precisa ter de reserva para imprevistos. A gente pode enumerar, pode ser reserva de emergência, pode ser qualquer outro tipo de reserva. Então, assim, e falo que os imprevistos familiares, eles são diferentes, tá? Quando a gente fala doméstico, a palavra doméstico fala, Bruna, por que a gente não pode falar planejamento financeiro? É praticamente a mesma coisa. Qual que é a diferença? Eu acho que qual que é a pegada que o doméstico traz? É porque ele é muito pessoal. Você concorda comigo que o imprevisto, e eu já fiz muitas consultorias, né, individuais, e tem famílias, por exemplo, que tem algumas determinadas situações. Eu já vi um pai que, infelizmente, era viúvo, ele cuidava de 2 filhos e ainda tinha que cuidar da tia e da mãe, que eram doentes, idosos e doentes. Você concorda comigo que o custo de imprevistos, ou seja, a reserva de imprevisto que ele tem por determinadas situações, são totalmente diferentes de outra pessoa, claro, né? Então, por isso que eu falo, é muito difícil quando a gente fala de planejamento financeiro, fazer aqueles percentuais de divisão e entregar. Eu gosto e não gosto. Durante muito tempo, eu até falo, eu mesma eduquei dessa forma, né? Quando você começa a falar na internet, começa a se comunicar, a gente entra meio que naquele bolo que, deixa eu falar o que todo mundo fala. Mas conforme eu fui crescendo e eu fui conhecendo outras histórias, que eu acho que isso é muito importante, por mais que eu esteja aqui num papel de especialista, é importante falar que a troca de histórias também me engrandece como profissional para direcionar isso. Então, hoje eu posso falar que o orçamento doméstico, a gente pode trazer uma questão muito pessoal de como você vai fazer a divisão. Até pelo caso de imprevistos, por exemplo, eu falei de um caso de imprevisto, mas a gente tem outros casos específicos onde um custo fixo, por exemplo, pode ser manter todos os idosos, os filhos que podem precisar de algumas necessidades ou cuidados, você mesmo tem algumas necessidades ou cuidados mais essenciais, às vezes o seu custo, por exemplo, principalmente de saúde, que acaba pesando muito, você tem alguma doença, alguma coisa, o seu custo de saúde é muito mais alto do que o do outro. Então, o orçamento é esse desenho, é você organizar todas essas informações e colocar em dia. E ele pode aumentar, então, assim, como o município precisa fazer isso com as contas dele, como o Estado precisa fazer isso com as contas dele, como o governo federal, como o país, como a nação, como o mundo inteiro precisa fazer isso, organizar. Então, o orçamento doméstico, ele é individualizado, mas ele serve para todo mundo, sejam instituições individuais como a gente, sejam familiares ou seja governamentais como um todo. Acho que ela amplia, como também a sua empresa. Se você tiver empresa, todas as empresas, ela também precisa de um orçamento doméstico para ela saber quanto custa ela se manter, quanto que ela precisa vender e quanto que, enfim, para você até conseguir tomar decisões inteligentes. Ô Bruna, e às vezes a gente perde a mão, né, quando a gente não tem esse controle. Agora, como com o celular é super fácil, a gente vai se metendo em todo tipo de conta, né? Então a gente tem a assinatura dos streamings, como o Vitor falou, que não é um só, são vários.
E depois você tem o aplicativo de transporte de carro, né, que te leva para um lado para o outro, delivery de comida. E na hora que você coloca isso na ponta do lápis, que você vai somando e você tem noção de quanto você está gastando em cada um desses serviços, aí você para pensar e fala, opa, peraí. Eu não sabia que eu estava gastando tanto assim, porque a gente realmente perde a noção, né? Se a gente não faz esse controle rígido e coloca ali e vai organizando esses gastos, né? Exatamente, principalmente esses de aplicativo. Eu tenho uma organização aqui na minha casa e aconteceu agora em janeiro mesmo, né? Eu estava juntando todas as notinhas, enfim, tinha algumas coisas da empresa que geralmente, dependendo da empresa, você pede um caixinha antes, né? Ou você pede para faturar, ou tem coisas que você gasta e depois você pede reembolso. E daí, como eu descansei alguns dias, eu tinha esquecido. E algumas contas vão para o nome do meu marido, para o cartão dele, e algumas contas vão para o meu. E daí, no final do ano, eu tive que pedir uns Ubers para retirar um negócio, fazer, sabe, entregar brinde de cliente, não sei o que lá. E como fica no cartão, Estela, nem me toquei, e o Uber fica no cartão dele, não fica no meu, né? Porque o que fica no meu eu dou uma controlada, ele também, e a gente troca as figurinhas. E daí ele falou, ele me mandou a fatura, ele virou e falou assim, você não tem nada para pedir reembolso, não, você gastou muito de Uber esse mês. E daí eu virei e falei assim, eu falei, não, eu vou pedir, nossa, eu falei, ainda bem que você lembrou, porque eu tenho até o dia 12 para fazer isso, porque como estava no cartão dele, então assim, você perde, você fala, não, mês que vem eu passo reembolso, já tá no dia, então a gente não pode esquecer, é muito fácil a gente perder a mão, porque não dá para também ficar nos bitolados, se assim eu posso dizer, o tempo inteiro, nossa, deixa eu anotar, isso daí faz super mal, tá? Sim. Eu não acredito nisso, eu já fui essa pessoa e eu acho que faz mais mal do que você ser também tão mal quanto você ser tão largado, né? Então é engraçado, a gente perde a mão principalmente. A cada 3 meses a gente revê todas as nossas assinaturas, tá? E toda vez eu corto a assinatura. Até porque existem algumas assinaturas, principalmente de futebol, que porque agora, eu não sei se vocês perceberam, você assina uma assinatura, e daí tem alguns canais dentro dessa assinatura, e você vai assinando os canais dentro dessa assinatura. Então, quando eu fui ver, eu acho que foi a da Amazon, não lembro, gente. Porque uma custa R$29,90, o outro canal custa R$10,90, o outro custa R$19,90, mas tem tipo 7 dias, você pode cancelar, mas eles queriam ver um jogo de futebol que tá passando no outro. Enfim, eu já tava pagando mais de R$100 na assinatura daquele negócio, sendo que tem canais que eu não tava assistindo mais. Então, a cada 3 meses vale a pena, senão a gente perde a mão. Então, é ter as informações, não precisa ser bitolado, mas tenta fazer de uma forma recorrente esse orçamento e você dá uma olhada. Você vai ver que aos poucos você vai entender. Você sabe, olha, eu sei que eu gasto R$300 aqui, R$400 aqui, se vem muito acima, muito abaixo, você já vai dar aquele clique, você já vai entender o que você precisa ajustar.